Olá, meus alunos e alunas do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 5 de agosto, e a aula de hoje é de geografia, tá certo? Mas primeiro, vamos anotar no diário a atividade de hoje. Vamos lá? Atividade no livro de geografia, páginas 43 e 44. Anotaram direitinho? Posso começar o assunto? Vamos lá? Vamos lá. E o assunto de hoje é Geografia do Brasil. Está no livro de geografia, página 40, na página 41 e na página 42, tá certo? Quando terminar de assistir a aula, fazer a leitura também, combinado? Vamos ao assunto. Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como a dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos, tá certo? Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. O litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea. A costa brasileira vai do Amapá ao Rio Grande do Sul, certo? Os rios são correntes naturais de água doce, que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago, certo? Agora vamos ver as partes do rio. Vamos lá? As partes do rio, vamos ver? São nascente, onde nasce o rio, certo? Vamos lá, leito, percurso por onde as águas do rio passam, margens, terras laterais que são banhadas pelo rio. Eu tenho um afluente, ó, rio, que despeja suas águas em outro rio principal. E eu tenho, ó, foz, lugar onde o rio despeja as suas águas, tá certo? Vamos lá para o próximo. Os rios que nunca secam são chamados de perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar, tá certo? Vamos para o próximo. Os rios que secam, em determinadas épocas do ano são chamados de temporários. Em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam, tá certo? Ao conjunto de terras drenadas por um rio chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes, tá certo? No Brasil, as principais bacias hidrográficas são, vamos lá? Bacia hidrográfica do Rio Amazonas, Bacia hidrográfica do Rio Tocantins, Bacia hidrográfica do Rio São Francisco e Bacia hidrográfica do Rio da Prata, certo? Além dessas, são encontradas ainda as bacias costeiras ou secundárias, tá certo? Vamos agora ver, lagos e lagoas. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagos naturais, certo? Que são formados por fontes naturais vindas de um olho d'água ou um desvio de um rio. E temos também, os lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter algum progresso, certo? Por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para se ter uma fonte geradora de energia elétrica, possui um grande lago artificial em um de seus lados, tá certo? Vamos lá. Outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva, para ser utilizada na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações, tá certo? Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas, até formar um reservatório de água no subsolo, tá certo? As várias camadas do solo pelas quais a água passa, a filtram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável, certo? Água potável é aquela própria para o consumo humano. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de se obter água do lençol freático é abrindo poços artesianos
e construindo cisternas, certo? Há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos na agricultura e pelos resíduos da mineração e de algumas atividades industriais. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração do solo. Vamos à atividade, tá certo? Do livro de Geografia, página 43. Vamos lá? Primeira questão. Observe as características apresentadas abaixo. Pesquise e escreva a resposta correta, tá certo? Letra A. Parte do oceano que banha os continentes. Aí vocês colocam aqui direitinho a resposta, tá certo? Letra B. Água própria para o consumo. Letra C. Um lago pequeno. Letra D. Corpo hídrico artificial. E na segunda questão, complete as frases utilizando o grupo de palavras dos quadros, tá vendo? Aí na letra A, os e são de água que vão em direção ao mar ou a outro rio, tá certo? Aí vocês vão ver as palavrinhas direitinho e colocar no espaço correto, combinado? Terceira questão, observe as fotos a seguir e identifique os objetos de estudo da hidrografia que estão sendo apresentados, tá vendo? Representados. Aí você vai dizer aqui o que é um rio, é um mar, é um lago, é um oceano. Aí vocês veem aqui direitinho e responde, combinado? Vamos agora para a página 44. Quarta questão. Observe a ilustração e localize as partes de um rio, escrevendo o nome de cada um no lugar correto, combinado? Quinta questão. Em sua opinião, qual é a importância dos açudes para as regiões mais secas, como a região Nordeste, tá certo? Aí vocês vão escrever aqui direitinho. Na sexta questão, observe a tabela abaixo e encontre a resposta de acordo com os códigos, tá certo? Aí o que vocês vão fazer? Na letra A, os rios que nunca secam são chamados de, observe, tem o B1, né? Aí você vai fazer o quê? B1. Cadê o B1? Tá vendo? Pronto. A3. Aí você vai A3. Certo? Vamos para a sétima questão. Pesquise e responda. Letra A. Qual é a origem do nome, né, do Oceano Atlântico? Letra B. Qual é a maior bacia hidrográfica do planeta? Letra C. Qual é o principal rio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco? E na letra D. Como também é conhecido o Rio São Francisco? Tá certo? Fazendo a atividade direitinho. Até a próxima. Tchau e beijos!